para a palavra, amém? Amém. Hoje o nosso tema é esse. Deus é o nosso fundamental da família. O fundamento da família, se não for Deus, não é mais ninguém, amém, pessoal? Amém. Se Deus não tiver contigo na videira, se Deus não tiver contigo no teu lar, se Deus não tiver contigo nesse momento que você está vivendo, tem pessoas que ela já passou perdas, ela já teve situações que ela achou que não ia vencer, mas Jesus mostrou para ela que era com ela, era com ele. Porque Deus, quando é o fundamento, tudo muda. Qual é o fundamento da sua família? O fundamento não é apenas você dizer o seu trabalho. O fundamento não é dizer, o fundamento é o meu pai, é minha mãe, é minha avó, é meu avô. O fundamento é Deus, aleluia. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, em Salmos 127. Esse Salmos, ele fala de Asaf, um dos líderes de louvor do templo de Davi. Esse salmo, ele fala de uma grande importância sobre a família e faz nós reconhecer 127, versículo 1, amém? Em diante. Nós vamos estar falando aqui sobre esta área, sobre a família, em cima desta palavra. Exaltado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela fala da bênção dos filhos. Essa palavra fala da bênção de Deus. Essa palavra fala também três partes. E fala também da unidade do esforço humano que tem que ser feito. Quem já achou, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Porque Salmos é fácil, né? De achar. Salmos. É Salmos o quê? 127. Eu sei achar já. O versículo 1 já está dizendo praticamente como uma serva do Senhor já entrou. Quando ela subiu aqui no altar, já é o fundamento do que ela estava tentando já passar a visão para vocês. Né, pastor? Homem e mulher de Deus. Que fala assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão o quê? Vigia sentinela. Deus é o fundamental em tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Temos que fazer o quê? O esforço. Quando nós fazemos um esforço com fé, tem resultado. Mas quando nós queremos com a força do braço, é inútil. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 2, vamos lá? Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Mesmo que nós esforçamos muitos, se Deus não estiver conosco, não adianta. Deus dá descanso aos seus amados. Deus, ele te ouve. Quem é servo e servo do Senhor aqui? Quem é servo de Deus? Quem é serva do Senhor? Você está dormindo, Deus está te guardando. Você está dormindo, Deus está te dando resposta. Aleluia. Você está dormindo, Deus está trabalhando em silêncio. Mas quando você não entende o propósito que Deus tem, você fica assim, ó, com insônia, sem sonho, sem projetos, acha que a sua família está perdida, mas não faz nada.
Quem tem que orar pela família, fala, somos eu. Somos nós não. Sou eu, fala, sou eu. Eu tenho que orar pela minha família. Amém? Amém. Vamos no versículo 3. Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor. E o fruto do ventre de quem? Do seu galardão. Os filhos são uma bênção de quem? Uma bênção de Deus. Eles são o quê? Uma herança e um prêmio. No 4 diz assim: como fecha a mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são como flechas que pode ser usada para o bem. Eles podem ser uma forte fonte de força e proteção. No 5, bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava deles e não será confundido quando prantear com seus inimigos e as portas. A bênção de ter filho é grande. Eles podem ser uma fonte de alegria e força. Vamos lá? Pode fechar sua Bíblia. Aqui está falando que os nossos filhos é uma bênção, são os nossos herdeiros, amém? Amém. E com isso é filho, é netos e assim vai em frente. Mas será que está sendo bênção mesmo? Deus está querendo dizer o que a gente estamos fazendo pela nossa família. Porque tem pessoas que elas só vivem pedindo para ir fulano orar. Ora por ela, ora por ele, mas você mesmo não ora. Deus está querendo dizer que nós temos que orar pelos nossos filhos, nossas filhas, nossa família. Hoje você vê quantos filhos têm rejeitado os pais. Quantos filhos hoje não têm cuidado bem dos seus pais que te gerou e hoje você responde, você o despreza. Eu vi um caso esses dias que uma filha espancou a própria mãe. Mas isso é falta de Jesus, amém, pessoal? Por isso que nós não podemos deixar os nossos filhos sem buscar e nós também buscar. Igual hoje veio mãe, hoje vem vô, hoje veio a família e vai vir muito mais. Não vai ficar só por isso. O Senhor Jesus está falando que é em vão. Olha só, ele começou aqui no versículo 1, que chamou muito a minha atenção. Ó, no versículo 1 que diz assim, ó, para o quê? Para edificar a casa, para o quê? O Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho. Que em vão é esse? Que em vão é esse? Vamos lá? Você às vezes, tem pessoas, talvez não é o caso de vocês, mas eu já trabalhei em apartamentos que era cheio de segurança. Mas sem Deus, não serve de quê? Serve de nada. Tem pessoas que ela coloca câmera em tudo, mas dentro dela não tem uma fé sólida. Dentro dela não tem uma oração de joelho pela família. Dentro dela não tem um propósito na campanha pela família, aleluia. Não tem uma leitura da palavra. Ah, mas eu não sou crente. Quem te disse que para ler a Bíblia tem que ser crente? Nós temos que ter esse temor. Nós precisamos se despertar que muitos filhos estão se perdendo porque os pais estão deixando muito solto. Onde os pais só precisavam fazer o quê? Só dar uma respirada e uma olhada, não é assim? E o namoro? E o namoro? Como é que era? Hoje em dia está tudo avançado demais. Hoje as crianças, em vez de estar estudando, aqui eu já falei para o projeto 3 em 1, não tem assunto de namoro aqui não. Vão ler a Bíblia, vão estudar. Vai querer formar família sem trabalho? Já está se mantendo? Já tem uma casa?
Concorda, mãe? Que história é essa? Eu falar de namoro, eu pequenininha, criancinha perto do meu pai e da minha mãe, misericórdia. Ia dar um problemão. Nós temos que saber conversar com os nossos filhos. Vamos lá? Quanto tempo você não faz um devocional na sua casa? Pastor, o que é devocional? É você ler a palavra, estudar ali, meditar, deixar, né? Os filhos falar um pouquinho, você fala um pouquinho. Quem já fez isso na sua casa? Ali fazer uma oração, dar a mão. Não faz. Continue. Porque às vezes, mas meu pai não é da igreja, minha mãe não é da igreja. E daí? Você mesmo fala de Jesus para ela, lê a palavra com ela. É verdade ou não é? Aqui eu ensino as crianças a ler a Bíblia em casa. Se elas não lerem, as mães que estão no grupo sabem o que eu falo. Tem que ler a palavra. Não sabe ler, vai aprender. As crianças aqui que não sabem ler vão aprender. Hoje eu coloquei, foi atividade. Estão tudo cansados. É bom, é uma delícia. Ela chega em casa e vai dormir a noite todinha. Tem que estar lendo a palavra. Tem que estudar. Tem que respeitar os pais. E vou dizer aqui, os filhos que estão dando mal resposta para os pais em casa, que estão no desafio, respondendo malcriação, eu vou tirar 300 pontos de cada um. De repente você nem tem 300 pontos, vai ficar zerado. Vai ficar zerado, porque Jesus diz na palavra dele, honrar pai e mãe. Cadê a honra? Cadê? Eu não vou pensar duas vezes, eu vou direto à sua mãe, vou direto no seu pai, eu vou direto no seu avô e vou falar. Como é que está a conduta? Como é que está? Está respeitando? Se fala assim, parou de celular, acabou aqui. Não tem tititi não. Agora não estou afim, é dormir. Tem certa hora que tem que dormir para acordar cedo. Aí fica a madrugada toda no celular. Aí para ir para a escola, falta. Não tem tempo para ir para a escola. Eu falo isso por causa do meu filho. Eu estou no pé dele. Eu não quero nem saber se ele está de cara feia. Eu amo quando ele está bicudo. Diz que dois bicudos não se beijam, eu beijo ele. Eu beijo mesmo, eu beijo, abraço e falo, mamãe te ama. Por que hoje a geração tão fraca? Porque os pais estão deixando muito o quê? Muito solto. Quem está entendendo? Vocês começaram a ter uma autoridade, aí está deixando a criança, os papéis estão trocando. As crianças estão dando ordem nos pais. O pai quando fala, não vai, não faça isso, não faça. Se não vai agradar a Deus, ele está te dizendo, agora deixar de vir para a igreja, aí não, eu vou para o joelho. Minha mãe e meu pai não deixassem eu ir para a igreja, eu ia para o joelho. Eu falava com o Senhor, Senhor, incomoda lá minha mãe, eu estou indo para buscar pela família, eu estou indo buscar por ela mesma. Não, tem essa de deixar de castigo para não ir para a igreja não, meu Deus. Aí deixar, vai para a igreja não, filho? Aí já, tá faltando 20 minutinhos. Vai. Aí me tirava. Filhos, obedece sua mãe. Obedece seus pais. Sei que, às vezes você vê tantas coisas. Mas minha colega faz, mas você não é sua colega. Minha vizinha faz, mas você não é a sua vizinha. Quem está entendendo? Mas é a moda, tá tendo careta. Careta não. Tem jovens que estão se perdendo ao ponto de querer cortar pulso, tirar vida. É verdade ou não é, mamãe? É ou não é, pastora? É ou não é? Isso é muito perigoso, só jogo. Vai ler a Bíblia. Tem gente que dá até preguiça de vir para a igreja, de tanto que fica na rede social. E às vezes ela até esquece que tem culto. Hoje Jesus está falando, não é só para vocês, crianças, jovens, adolescentes, um despertamento para os pais. Deus está no alto, amém? Os pais vêm e depois vêm os filhos.
Não é os filhos estar acima de tudo não que dá errado. Dá ruim. Se posiciona, pai e mãe. Ah, mas eu não gosto de entristecer meu filho. Então você vai perder ele para o mundo. Ah, eu não gosto de deixar ele chateado. Então ele vai pro... Aí quando ele vai para o mundo do crime, quando você vê na reportagem aí, por que você chegou a esse ponto? Uns ainda fala na câmera assim, ó. Minha mãe nunca me disse não. Eu chegava com coisa roubada, ela nunca disse não. E ela sabia que era roubo. Quem está entendendo? Mães e pais se posicionam para não perder esses jovens. Hoje a geração está muito o quê? Muito complicada. Às vezes as crianças não vão nem na rua. O mal está dentro do quarto, nas telinhas. Conselhos errados. Conversando com um amiguinho, uma amiguinha, querendo te dar conselho para você enfrentar sua mãe e seu pai. Hoje Jesus está falando aqui, bem rasgado. Temos que cuidar da nossa família. Pastora, eu não tenho feito como está aí na palavra, mas a partir de hoje eu vou orar mais pela minha família. Em vez de eu estar gritando, porque tem mãe que só grita misericórdia, grita 24 horas. Mas é autoridade. Já sentou, já foi. Meu filho fica assustado com o meu silêncio. Ele prefere eu falando do que eu calada. O pastor é a mesma coisa. Porque o meu silêncio é muito ruim. É muito ruim. Um dia que os obreiros aqui não venham ver o meu silêncio. Então, quando você vê seu pai já falou com você e você continua fazendo coisa errada, quem vai sofrer? É o seu pai ou você? Hã? Isso aí, bem que tu sabe, Josué. É a gente, é tu mesmo. Não responda. Não responda. A partir de hoje. Mas pastora, a minha mãe me tira do sério, ela me irrita. Olhe por ela e ó, o calado vence. Daqui a pouco a tua mãe está te presenteando. Daqui a pouco a tua mãe está louvando a Deus e falando bem de você. Porque sabemos que somos falhos. Eu não sou perfeita. Amém? A partir de hoje, conversa mais com seu pai e sua mãe. Ah, pastora, minha mãe trabalha direto. Minha mãe é enfermeira. A outra é cuidadora de idoso. A outra trabalha, vai de um apartamento, vai para outro. Daquele apartamento vai para outra casa. Às vezes trabalha em 3 casas. Ela chega já exausta. Mas se você orar, Jesus fala assim, há tempo para tudo. Tem ou não tem? Hoje você não tirou o tempo para estar aqui? Aleluia! Mesmo que nem imaginava, mas Jesus trouxe. Presta atenção que Deus está falando. Nós temos que falar mais de Cristo para a nossa família. Nós temos que falar mais do Salvador. Eu vou perguntar aqui com sinceridade, a mãe vai levantar a mão. Seu filho já abriu a Bíblia para você em casa? Para ler algum versículo? Já comentou alguma palavra? Você já? Eita glória! E às vezes é umas passagens que, né? 2, mas quem? Já abriu? Amém. De noite, quando minha avó vai dormir, a gente lê o Salmo. E sempre quando eu chego em casa, eu oro pela minha família para que Deus abençoe e dê mais forças, para que amanhã esteja bem e na minha escola também esteja mais avançada, para que eu possa passar de ano. Amém? Amém. Se você não lê a Bíblia nem para sua mãe, nem para o seu pai, você vai ler a Bíblia para quem? A Bíblia não foi para ficar guardada, não. Quem está entendendo? Aqui o que não falta é Bíblia. O que não falta é ler a Bíblia para eles. Começa do começo e vai até o fim. Aí quando vai, às vezes, em certas visitas, eles falam assim, pastor, eu fui numa visita, só teve louvor. Não abriram uma passagem, eu quase fui lá levar uma palavra. Falei, por que tu não foi? Por que você não chegou lá e falou, pastor, me dá a oportunidade que eu quero ler um versículo? Então
Talvez foi evento, né? Mas tem que ter palavra, gente. Culto sem palavra não é culto. Quantas palavras já foi dada aqui hoje, viu? A palavra aqui é o quê? É o poder. A palavra que nos liberta. A palavra tira você do cativo. A palavra tira você do vício. A palavra tira você dessa depressão. Aleluia! A palavra transforma você de dentro para fora. Você que tinha aquele desejo de ficar fazendo barraco, brigando direto, com raiva, com ódio, você lê a palavra, Deus começa o quê? A te acalmar. A te acalmar. Mesmo que você não está entendendo nada, mas leia. Leia. Eu disse para 3 jovens aqui, uma delas já se concretizou, que vai passar a ler de verdade. Não vai ser explicadora, não vai ser lendo a Bíblia. Eu já vi nenhum. O resultado já vi nenhum. 1 não, 2. Só falta mais um. Hoje eu estou profetizando mais uma criança que eu vi aqui hoje, que quase chorou, ninguém percebeu, porque não sabia ler. Levanta a mão, você que tem dificuldade de ler. Eu vou estar em oração com você. O anjo não vai ser um, vocês vão ver ele lendo a palavra. Isso aí. Vocês vão ser os futuros pastores, missionários, diáconos, obreiros. Vocês vão ver, sabe quem? Ó, Deus não chamou a Ágata para ficar louvando. A Ágata vai pregar. Deus vai usar ela na palavra. Por isso que ela é preguiçosa para fazer as atividades. Ela vai deixar essa preguiça. É preguiça, em nome de Jesus. Mas é super inteligente. Ela é muito inteligente. Conversa que nem adulta. Mas é preguiçosa. Essa preguiça vai sair hoje, em nome de Jesus. Luiz, ele tem explicação para tudo. Mas precisa estar mais pautado, prestar mais atenção. Tem criança que tem deixa de atenção, né? Mães, procuram levar o seu filho para fazer o diagnóstico. Procura fazer, vai lá, um pediatra, vai lá para fazer um check-up. Quem já levou esse ano? Quem já levou? Quem não levou, leva. Leva, pelo amor de Deus. Eu vejo que às vezes, porque todo mundo quer falar que é espiritual, e muitas das vezes não é, gente. Muitas das vezes é emocional. Às vezes a criança está com problema de visão, precisa de um óculos. Quem está entendendo? Mas tudo a pessoa fala que é diabo, pelo amor de Deus. Que coisa é essa? Hoje eu estou muito feliz. A mãe de vocês vão ficar muito mais vocês dando testemunho em casa. Primeira coisa que vai acontecer, ela vê o seu exemplo. Eu conversei com uma pessoa essa terça-feira aqui que ela falou que quer relacionamento com Jesus. E ela falou que a mãe dela falou bem sério com ela. Vim para a igreja, todo mundo vem, mas ter compromisso, né? Não é qualquer um. E você tinha que ver a forma que ela falou, pautada. Parecia uma jovem de 17, 18 anos. Vou levar a sério. Tem que parar de mimimi na igreja. Igreja não é lugar de ficar de brincadeira. Igreja é lugar de você ter relacionamento com Jesus Cristo. É de você mudar, de você adorar, de você exaltar de Cristo, o nosso Senhor, e falar que Ele é o nosso Salvador. Quem aqui, você que não tem uma idade de jovem ou adulto ainda, mas já passou na sua cabeça um desejo de passar pelas águas, levanta a mão. Eita Deus! Vai passar. Esse ano não passa, vai acontecer algo extraordinário. Jesus vai fazer algo. Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas esse ano muitos vão passar nas águas. O que é se batizar nas águas, pessoal? Eu vou marcar direitinho com o pastor Ivanildo. E Deus pede isso.
Eu tive um sonho que estava num lugar que, ao mesmo tempo, era muito lindo, ao mesmo tempo, não era tão bonito assim. Havia uma divisão de adultos e crianças. Esse sonho que eu tive, eu entrava num lugar, aparentemente parecia ser uma cachoeira. Não saí do contexto também, que é sobre família. Mas, quando eu estava indo bem mais, quanto mais andava, mais distante ficava da água. Mas eu ouvi o barulho da água, corrente. E eu gritava, pastor Ivanildo. Ele gritava bem longe, falava assim, tô aqui. Eu nem contei esse sonho para ele. E ele estava fazendo, junto com outras pessoas, tinha mães, tinha adolescentes, tinha jovens. Uns eu não vi o rosto. Adolescente de 11, 12 anos. E ele estava com a roupa branca. E eu tinha me perdido. E eu estava procurando as minhas crianças do projeto 3 em 1. Ele falou, Rose, estou aqui. Aí ele falou assim, ele virou para o Inácio e falou assim, se é ovelha, conhece a voz do pastor. Daqui a pouco todo mundo comparecia lá onde estava o pastor, uns estavam do outro lado e nós se juntava tudinho. E ali estava acontecendo um batismo nas águas. E eu ficava tão feliz, tinha muita mãe, avós assistindo o batismo. Mas tinha outra turma que não estava ligado. Tinha outra turma do barulho. Igual quando você faz, quem já fez batismo na cachoeira? Tem uns que estão ali ligado, né? Para ter o batismo, e o outro estava na curtição. Teve um outro que falava assim, eu nunca vou me batizar. Outros jovens tudo rindo, zoando. E nós ali focados no batismo. E Jesus estava falando que está chegando o novo de Deus na igreja por Saudade Felipe. Pessoas nascendo de Cristo. Passou pessoas voltando a ter relacionamento com Jesus. Pessoas que estavam perdidas vão passar a se achar. Porque Jesus vai atrás do perdido, amém, pessoal? Amém. Eu me encontrava perdida. E quando minha mãe lutou por mim, minha mãe lutou muito. Se você tem uma mãe de oração, pode ter certeza que Jesus fala com ela, tá? Uma mãe de oração, misericórdia. Minha mãe tinha certeza que eu ia estar no altar. Minha mãe tinha certeza que eu ia pregar o evangelho. E eu falava, duvido. Quero isso pra mim nada. Eu corria do compromisso. Não foge não. Não foge não. Toca no lado, essa pessoa que está dormindo aí. Não foge não. Não foge não, Jesus te pega. Não foge não. Não foge não. Gael, acorda, não foge não. Isso aí. Em nome de Jesus. Eita. Estava sentindo falta de ele dormir na igreja. Presta atenção que eu vou te dizer. Quem já fez uma campanha pela família e teve resultado? Viu o poder de Deus? Uma campanha. Não foi só aqui não, em outra ou talvez em outra igreja. Hã? Nós estamos fazendo uma pela família. Qual é a campanha que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a campanha do pezinho. E Deus falou assim, na hora que você estiver pregando, mostra o pezinho para eles. O pezinho está escrito assim, ó, vou caminhar com Jesus 2026. E qual é o ano que nós estamos? 2026. Então toda a sua família vai marchar para Cristo. Toda a sua família vai andar no caminho de Cristo. Que é você que vai lutar por ela. Aí, nós estamos falando para colocar o seu nome e o número do seu pé. Pastora, por que o número do pé? Onde que será que já teus pés já passaram?
Por onde você já andou, Jesus vai quebrar as forças do mal. Que tem pessoas que ela nunca foi para nada que é errado, mas ela já pisou em algo que estava oferecido ao maligno. Você vai colocar aqui, aí, se o pé do seu maridão é 41, você vai colocar uma oferta 4 mais 1? 5 reais. É muito, gente? É muito? E Deus vai salvar a sua família. Essa ofertinha é para ajudar na obra de Deus que estão em obra. E Jesus vai salvar. Repete comigo. Eu. Mais forte. Eu. E minha casa